Olá pessoal, Janaína Queradia, da Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Dr. Inloco, episódio número 6, muito especial, digo para vocês assim que para mim ainda mais, porque é uma amiga de longa data, uma amiga que sempre nos acompanha aqui na Inloco também. Hoje nós vamos falar com a Mainara Klug, que é uma terapeuta sensacional aqui de Santa Catarina. Mainara, minha amiga seja mais uma vez muito bem-vinda à Inloco. Obrigada, Jana, pela oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão importante que a gente precisa cada vez dar mais visibilidade. E é isso aí, nós vamos falar sobre alguns pilares, sobre o equilíbrio mental, espiritual, né, que nós consigamos realmente hoje sair daqui com todas essas partes que nós temos desse episódio um pouco mais aprofundados nessa temática. Eu te conheço, já tem um bom tempo, né, já conversamos aqui na Inloco também, mas de repente as pessoas que estão nos acompanhando agora ainda não te conhecem. Então fala para eles um pouquinho quem é Mainara Klug. Então, a Mainara Klug é uma mulher comum, que gosta de coisas comuns, que procura, acima de tudo, cuidar de si, porque ninguém cuida do outro se não cuidar de si. Já começa a primeira dica na apresentação. Ninguém cuida do outro se não cuidar de si, e isso é muito importante na nossa área. Gosto muito de viver a minha vida, né, de aproveitar a minha vida de forma responsável, de forma equilibrada. Acho que todos nós temos que buscar cada vez mais esse equilíbrio. Então, dentro do consultório, tanto dentro do consultório quanto fora do consultório, a gente sempre está buscando isso, né? Coisas para nos equilibrar. Porque desde o início, quando a gente entra no consultório, quando a gente começa a trabalhar com saúde mental, a gente percebe que é como todas as outras profissões, né? Você vai fazendo um caminho, você vai trilhando um caminho ali dentro e você precisa ir se fortalecendo no processo. Por quê? Porque você vai estar sempre em contato com pessoas que estão mais fragilizadas. Sim. Né? Então, você nunca vai ser aquela pessoa que necessariamente vai chorar junto com o teu cliente para atender ele, para que ele tenha resultados. E você vai ter esses teus momentos também, porque você é um ser humano comum. Sim. Né? Então, eu sempre digo assim, eu sou uma pessoa até relativamente intensa na minha vida, eu gosto de viver a vida. Relativamente ela foi muito modesta, pessoal. De verdade, vocês vão ver que intensidade também é uma característica. Eu aprendi muito isso com meu pai, especificamente. Meu pai é uma pessoa que também gosta muito de viver a vida, né? De estar em contato com a natureza, de estar passeando, de estar aproveitando, né? E isso fez com que eu juntasse as duas coisas, que eu trouxesse para o consultório, para a minha profissão, essa ideia de um terapeuta que também é um ser humano, né? Que independente o que ele faça na sua vida, ele está aqui inteiro como um terapeuta, que é o que importa, né? Então, quem é a Mainara? Alguém que gosta de viver a vida, alguém que adora trabalhar com a área da saúde mental, com a área da mente, com os processos da mente, né? A entrada minha no mundo da saúde mental foi pelos processos da mente, foi por sempre ser uma curiosa em relação a isso. Então, eu sempre estou procurando fazer coisas com esse olhar de primeira vez. Não deixar que a minha mente seja viciada pelas coisas do mundo, porque eu sempre vou encontrar praticamente os mesmos problemas no dia a dia do meu trabalho. Então, eu não quero que a rotina me impeça de ver cada pessoa como o ser humano único que ele é, inclusive cada vez que ele vem aqui, porque ele nunca é o mesmo. Então, na minha vida pessoal, eu também procuro ser essa pessoa, né? Que tenha esses olhos de primeira vez, que faça as coisas muito inteira, muito intensa, dentro da vida mesmo, e não fora, viajando na maionese que a gente vê hoje em dia, né? Sim. Mas isso foi todo um processo que a parte profissional me trouxe. Que eu trabalhei em mim, que eu fiz em mim, e que eu vi que me dava cada vez mais saúde, não só mental, mas de forma integral,
e que cada vez que alguém entra no meu consultório, ou mesmo da minha vida pessoal, as pessoas da minha vida, né, fora do consultório sabem o quanto que eu me esforço para ser essa pessoa realmente equilibrada, não que é uma falácia, mas que realmente é. Isso não significa, né, que não tem problemas, que não tem dores, que não tem tristezas, que não lida com problemas na sua vida prática, mas o terapeuta sempre tem mais ferramentas. Então, quem tem mais ferramentas tem mais responsabilidade, que é o que eu falo até para quem vem aqui na poltrona. Eu digo, quem está aqui é a pessoa responsável. Quem está lá fora não está aqui. E é unir, né, aquela teoria com a prática, é realmente vivenciar o que você transfere para os teus pacientes. E eu conheci a Mai em meios escolares, realmente. Então, a gente se conheceu ainda muito jovens, não que não sejamos, somos eternas jovens, mas assim, ainda na época de escola. E eu acompanhei, um pouco mais distante, mas acompanhei a formação acadêmica da Mai. Conta a tua formação acadêmica, Mai. Então, a área da saúde sempre foi um desejo, né? Mas na época em que eu comecei os meus estudos não era algo facilitado. Não era, eu não tinha faculdade de medicina, de psicologia dentro do meu ambiente de cidade aqui, não tinha, eu precisaria sair para fazer esses estudos. E na época não era possível para mim. Eu trabalhava, precisava trabalhar. Então eu fiz a minha primeira formação profissional dentro daquilo que eu gostava muito, que também se identifica muito com a minha pessoa, com a minha personalidade, que é o direito, que eu e a Jana compartilhamos, né? Eu amo o direito, acho que o direito me ensinou muita coisa, é um aprendizado que você leva para a vida. Porém, sempre a área da saúde estava guardadinha ali, né? Então, quando surgiu a oportunidade que apareceu na minha frente, na verdade, a parapsicologia, ao invés da psicologia, me chamou mais ainda a atenção, porque a parapsicologia lida muito com os processos da mente, do desenvolvimento da mente humana e das suas capacidades. Então, foi a linha que eu peguei, mesmo estando no direito. Eu pensei, vou estudar para mim. Para eu colocar as minhas caixinhas em ordem. Ledo engano, né? Eu vou estudar para mim. No fim, aquilo ali começou a crescer de uma forma que um assunto puxa outro, um curso traz outro e você cada vez está mais envolvido, porque já era a área do cuidado, já era a área da saúde. Quando eu trabalhava em empresas, que eu sempre fui braço direito dos meus chefes, muitas vezes eu era, sem saber, a terapeuta deles, recebia esse feedback muitas vezes de pessoas com quem eu trabalhei, então não teve muito como fugir desse caminho. E daí a parapsicologia veio, e com ela veio a biopsicologia, veio todos os cursos da linha holística, veio a hipnose, e assim a gente foi transitando, né? E junto com a parapsicologia, as ciências mentais, que tratava das doenças, que era tudo que eu achava muito interessante, que eu acho que o mundo precisa cada vez mais. Então, não paro de aprender, tenho cada vez mais vontade de querer fazer novos cursos, de querer conhecer outras áreas dentro do conhecimento humano, né? Mas principalmente voltado para a saúde. E sou muito feliz com a minha escolha. E assim, essa característica da Mike, certamente une as duas áreas, tanto o direito quanto a parte da terapia, isso a gente percebia desde a época do colégio, né? Então, concordo, o direito ele é essencial para todos e também me traz uma grata satisfação. Agora, no meio da comunicação digital, me fortaleceu muito esses anos de direito, de advocacia, de aprendizado em sala de aula, mas o escolher, o conseguir observar o teu principal propósito, objetivo nesse mundo é algo fascinante, né, Mari? Com certeza, porque a gente está aí em 2025 e ainda é uma dor das pessoas. Sim. Encontrar o que elas vieram fazer aqui, né? No que elas são boas. Por que eu estou aqui? Eu costumo dizer, ninguém veio para cá para peso de porta. Todo mundo tem uma função, né? Todo mundo está aqui para auxiliar em alguma coisa e geralmente auxiliar a vida do outro de alguma forma. Então, encontrar isso é muito gratificante. Ao mesmo tempo em que você não se prenda, não se engesse nesse padrão. Por quê? Porque eu também fiz uma transição do direito para a terapia. E muitas pessoas têm vontade de fazer essa transição,
né? E tem medo, né? De que a coisa não funcione, de que a coisa não dê certo, e muitas vezes muitos sonhos são engavetados. E aí você não segue aquilo que talvez é a tua natureza. Porque nós, enquanto indivíduos, desde criança, a gente é programado pelos pais, pela sociedade, pela cultura, pela religião. Então, nem todas as crianças, elas vivem aquilo que já era a natureza delas, não é? E isso é muito importante a gente cada vez perceber mais, porque desde criança a gente já meio que mostra os nossos traços, da onde a gente deveria estar, para onde que a gente vai caminhar. Se a formação, a programação não apaga isso, cada vez mais fácil você se direciona para esse propósito. E é verdade, cada um tem as suas características. Eu tenho 2 filhos criados da mesma forma e nas mesmas proporções, só que com características totalmente diferentes, né? Então, ela é muito mais a parte artística, ele é mais intelectual, mas todos eles buscando a sua verdadeira essência. Sim, exatamente. Falando em essência, em o que faz bem, a Mai descobriu algo muito diferenciado. Eu sei, e eu sei que ela também quer compartilhar conosco. Fala aí, Mai. Então, você está falando da parte da dança. Isso, exatamente. Eu, assim, falo bastante no meu perfil sobre isso, né? Muitas vezes as pessoas entram no meu perfil e elas acham que elas vão encontrar um padrão, né? Aquela coisa bem padronizada, bem do marketing, de como tem que ser, tudo certinho, tudo organizado. Mas eu costumo trazer ali no meu perfil as coisas que eu experimento e que fazem bem para mim, que fazem sentido para mim, primeiro para que eu possa experimentar em mim e passar para os outros. E, assim, situações de saúde na minha família, né, de doenças, assim, degenerativas muito próximas, me fizeram perceber que tinham coisas que eu queria fazer, que eu gostava de fazer e que eu estava deixando para depois, e que sempre ficava para depois. E a dança de salão foi uma dessas coisas, que há tempos eu queria fazer, há muito tempo eu queria experimentar, eu queria aprender. Eu sempre gostei da parte das artes, né? Isso está dentro da minha numerologia. Eu sempre gostei da parte das artes, de vários ritmos de dança, já tinha feito outros, mas a dança de salão não. E quando eu fui para a minha primeira aula de dança de salão, eu fiquei impressionada. Quanta coisa terapêutica tinha ali dentro. Legal. Em você, em você conhecer o outro, 2 corpos completamente diferentes, tentando se conectar, tentando ter sintonia, tentando entrar num ritmo, ao mesmo tempo, 2 corpos com as suas dores, as suas dificuldades, os seus traumas, as suas ansiedades. Então, assim, para mim, como terapeuta, foi um laboratório gigantesco, continua sendo, porque cada pessoa que você dança é um ser humano único e tem as suas características e tem, né, tudo envolvido ali. Eu chegava a sentir na mão das pessoas a ansiedade passando, né? Então, assim, foi muito interessante, está sendo muito interessante. E eu digo para quem quiser ouvir, que é um caminho, assim, a terapêutico, que vai rapidamente te trazer para um equilíbrio, desde que você se coloque à disposição daquilo. Porque muitas pessoas não fazem por medo, um não gosta, o outro gosta, daí aquele um não vai, né? As pessoas se acham descoordenadas, elas acham que elas não vão aprender. E assim, tudo nessa vida a gente aprende. Talvez você não vai ser um dançarino do balé Bolshoi, mas você vai aprender. E é o desenvolvimento dessas habilidades que também desenvolve novos caminhos neuronais, né? Que faz com que o nosso cérebro se desenvolva a partir de coisas novas, porque todas as doenças que a gente está vendo a nível cognitivo, né, Parkinson, Alzheimer, demências, são doenças que também estão aparecendo cada vez mais pelo estilo de vida que a gente está tendo, voltado para quê? Sempre na frente de telas. Sim. Pouca movimentação, muitas telas, sempre mais do mesmo. Você segue uma vida que é muito mais feita de passado do que do hoje, do que de possibilidades novas, e aí o teu cérebro vai se engessando, vai se diminuindo, porque a demência nada mais é do que isso. Você não trouxe novidades, você não trouxe coisas novas para ele, né? Você não trouxe desafios, porque é muito difícil.
né? Quando você entra numa aula de tango, Nossa, meu sonho! quando você entra numa aula de tango, é todo dia você com você mesmo, Que lutando legal. para não desistir, porque vale muito a pena quando você trilha o processo. Conquistas. Exatamente. E você vê que você vai melhorando aula a aula. Então, assim, não tem fim, porque o objetivo não é a perfeição, porque não existe essa perfeição. A dança é uma coisa que você sempre vai estar aprendendo algo novo, assim como muitas áreas da vida, né? O ser humano quer uma perfeição, mas a perfeição é algo morto, é algo finalizado. E você sempre vai estar aprendendo. O teu cérebro vai estar se desenvolvendo, o teu corpo vai estar se desenvolvendo, as tuas relações vão estar se desenvolvendo. Vem cliente aqui, geralmente mulher, solteira, sozinha, não tenho nada para fazer, não sei onde conhecer as pessoas. Eu digo, mas por que você ainda não está dançando? Eu fiz muitos amigos, né? Eu fiz muitos amigos. A gente tem, assim, lugares onde a gente vai, que são ambientes saudáveis, ambientes divertidos. Não tem como você ir para uma aula de dança e sair pior do que você foi, porque é muito divertido. E o se permitir. Exatamente, exatamente. Porque se tudo que você achar que não é para você, você nunca experimentar, o que você vai fazer de diferente na tua vida? Agora, tem algo também que me chama a atenção, principalmente finais de semana, lá nas postagens da Mai, que ela coloca assim, dancei como se não houvesse amanhã. Agora esclareça, doutora Mai. Então, isso foi assim um bordão que acabou ficando, né? Não foi programado, entende? Até brinquei esses dias com uns memes lá com relação à lápide, né? No dia da nossa morte, né? Falei, acho que a minha seria dancei como se não houvesse amanhã. Porém, dessa vez não houve. Mas é porque realmente, assim, eu gosto muito, eu sou tão envolvida com a coisa e a gente fez tantas amizades na dança de salão que eu brinco que nós somos os inimigos do fim, né? Enquanto tem dança, enquanto tem gente, a gente tá dançando ali. E aí, geralmente, assim, eu digo que é saudável porque a gente não precisa nem dormir tarde, né? A dança de salão não é uma coisa que vira à noite, nada disso. Mas geralmente você chega, você nunca tá cansado. Sempre você poderia ter energia para mais. E aí você chega à meia-noite, no máximo 1 hora e tal, já passou daquele dia, né? Então, no outro dia, eu tô lá pensando, gente, mas eu dancei mesmo como se não houvesse amanhã. Tipo assim, eu aproveitei, eu curti, eu me entreguei, eu tava inteira no processo. E aí, isso acabou virando, assim, né, até um ponto de criatividade. E sempre tá criando alguma coisa nesse sentido. Mas o pessoal já me conhece por isso também. Então, no outro dia, se eu digo que na sexta-feira, nossa, hoje tem baile, hoje nós vamos dançar isso, ou nós vamos dançar samba, ou nós vamos dançar... E o pessoal já sabe que tem baile no outro dia, dancei como se não houvesse amanhã. Então, nós temos que viver como se não houvesse amanhã. Exatamente. Isso, porque, né, de fato, se todos nós pararmos bem friamente para analisar, não há. Sim. Só há possibilidades de um amanhã. Não é? Isso é algo que a gente trabalha muito em consultório, muito na saúde mental. Por quê? Porque nós estamos com a nossa mente aceleradíssima. Não é? Nós estamos vivendo de um futuro sempre com muito medo, sempre com muito receio do que vai acontecer. E só existe um tempo aonde você faz memórias da tua vida, aonde você consegue lembrar de coisas aonde você está inteiro, né? Que é essa história do presente, que é viver o hoje. Claro, você vai fazer planejamentos, por quê? Porque planejamento exige você pensar no futuro, mas você não vai morar nesse futuro. Sim. Né? Você tem um passado, nós somos praticamente só passado. Né? Tudo que a gente está fazendo aqui, a gente está aqui hoje, mas daqui para trás é tudo passado na nossa vida. Então, se a gente viver só do passado, o que tem de novo? O que pode mudar no passado? No passado eu não posso mudar nada, mas hoje eu posso. Então, essa ideia de estar sempre passando para as pessoas técnicas, né, formas, terapias, de você estar mais conectado com este momento e não tanto vivendo a possibilidade de um amanhã que ou nunca chega da forma que você pensou, né? Sempre é diferente, tudo que você imagina é diferente. Então, viver o hoje é um luxo que as pessoas, a maioria, não se dá ao trabalho, porque entra nessa alucinação da aceleração, de telas, de tudo que tem que se fazer, da correria, da produção desenfreada. E no fim, nós todos estamos correndo para onde? Exatamente. Qual é o destino de todos nós? Né? Então, eu deixo as coisas
para fazer porque eu quero o final de semana, aí daqui a pouco eu quero o final do mês, daí eu quero o final do ano, aí as férias, a minha aposentadoria. Sim, e junto com isso, o que está passando? O que é muito escasso? O que é um luxo hoje em dia? O teu tempo. O teu tempo está passando. E é muito interessante porque nós estamos apenas iniciando esse episódio número 6, Doctor in Loco. Esse é apenas um spoiler do que você vai acompanhar nas outras partes que nós vamos apresentar nos próximos dias com a Mai. Agora vocês já a conhecem e não deixem de acompanhar, compartilhar e fazer uso das melhores informações que serão transmitidas aqui a vocês. Até a próxima, pessoal!